pessoal, sejam bem-vindos. Esse é mais um programa de gestão decodificada, diretamente de Alphaville, São Paulo. Hoje a gente está com um projeto bem especial, que é o livro Códigos Empresariais. E eu estou aqui com mais 3 autoras. Vou pedir para elas se apresentarem para você. Sou Roseli Schneider, sou contadora, sou mestre tributária, sou mentora empresarial e sou escritora agora. Sou CEO de um grupo de contabilidade e recuperações tributárias. Eu sou a Juliana Anhaia, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sou empresária, sou CEO da empresa Foco Serviços Terceirizados, que é uma empresa especializada no gerenciamento de recursos humanos, e também CEO da S3 Consultoria, que é uma empresa focada no desenvolvimento de eventos de conexão e networking. Sou Jéssica Mendes, sou CEO da Moderno Emprego, sou psicóloga, especialista em behaviorismo e em gestão de pessoas. As pessoas precisam entender que elas fazem parte do processo e quando elas entendem isso, elas se sentem motivadas porque elas sabem que algo depende delas, né? Se tu não tem essa comunicação, ele não tem como adivinhar, né? Exato. Bom, Roseli, conta pra gente sobre o seu capítulo, o seu tema. Então, o meu tema é gestão eficiente e o coração do negócio, tá? Partir da premissa de que o negócio possui corpo, alma e mente. O que seria o corpo? O corpo é toda a estrutura física do negócio, né? O que seria a mente? Aquilo que conduz o negócio. E a alma seria a cultura da empresa. E quem organiza tudo isso? O gestor. Mas não pode ser um gestor que apenas lê tabelas, vê números, verifica pessoas e não... Ele precisa entender os porquês e fazer as pessoas, os clientes, os seus colaboradores e ele próprio mesmo... entender o porquê daquele negócio, o porquê daquele produto, o fim, o que ele deseja na entrega do seu produto, do seu conteúdo, né? Enfim, né? O que for o produto da pessoa, pode ser bem, pode ser serviço, né? Então, fazer um emaranhado pegar um emaranhado de coisas e conduzir de uma forma assertiva para chegar lá no final e dizer, fez sentido. E falando assim, em questão de visão estratégica, como encantar o cliente? O cliente, criando emoções. Hoje, mais do que nunca, o cliente, ele é formado tu forma um cliente, tu fideliza um cliente com emoção, com criar experiências. Eu, nas minhas mentorias, tenho um capítulo que eu trabalho isso muito forte. Nós temos dados na Forbes que 70% ou mais, mas 70% é garantido que clientes não são fiéis. Hoje não são fiéis a marcas, né? E como tu fazer com que ele seja fiel e como pegar esse cliente que não é fiel para o teu concorrente, né? Criando experiência. Então, acho que é justamente isso que você falou, né? E quando eles fazem isso, eles te colocam na obrigação, mesmo que inconsciente, mas o teu cérebro pega isso, de retribuir. Exato. Continuando sendo cliente ou entregando algo para ele também, porque tu fica nessa obrigação. E isso não dá errado nunca. Enquanto visibilidade de marca, não, acho que não existe estratégia de marketing melhor do que essa, porque as pessoas elas vão esquecer do que tu falou, elas vão esquecer do produto que ela comprou lá, mas elas jamais vão esquecer de como que elas se sentiram. Exato, de uma atitude. Hoje elas buscam experiência. Quando elas vão adquirir o produto, quando elas vão em algum lugar, elas querem a experiência. Rose, e a respeito da importância da equipe apaixonada e de líderes inovadores, que você colocou no seu capítulo, e aí? Sim, aí vem de encontro, né, que a Ju falou também, né, tu tem que se preparar. Eu sempre digo assim, ó, que empreender é uma profissão. Então, o gestor,
ele precisa primeiro aprender para depois empreender. Ele precisa entender que existe um CPF e depois ele vai existir um CNPJ. E aí, nesse CNPJ, eu sempre digo assim, não é contrato emocional, é contrato social. E aí ele tem que separar, né? E aí ele entendendo que o CNPJ é uma identidade separada, ele se prepara para aquele CNPJ e ele vai preparar a equipe dele para vender o produto dele. Não é o produto que dá o dinheiro, é a equipe que vende o teu produto que vai te dar o dinheiro, né? Exato. E assim, eu acho que muitos líderes têm essa dificuldade, porque às vezes você se forma numa faculdade, é igual tirar carteira. Você tirou a carteira, você não tá pronto para você dirigir, não. Você vai praticar para poder aprender. Mas o que que você, assim, daria de dica para a pessoa poder se especializar? Primeira coisa, conheça o seu produto. Tu gosta do seu produto? Vai ter aceitação no mercado aquele produto? Depois, conheça o administrativo desse negócio. O teu CPF vai ter condições nos primeiros 6 meses, 12 meses de sustentar esse CNPJ? Porque só depois disso é que vai vir o retorno financeiro para inverter a situação. E aí o CNPJ vai começar a sustentar esse CPF. Criar equipes apaixonadas, passar para eles essa paixão, né? E depois encantar o cliente. Tu precisa fidelizar o cliente, né? Isso, eu sempre digo, nas mentorias tem 4 passos, né? Isso que eu falei de se conhecer o seu produto, montar uma estrutura separada e conhecer o seu cliente depois e fidelizar ele. É muito difícil dar errado quando tu segue isso, né? Então, basicamente, para ter sucesso... É só isso tudo. É só isso tudo. É só isso tudo. E quem disse que empreender né, é fácil, Imagina. se engana, né? Eu encontro muitos mentorados que dizem... Primeira pergunta, qual o teu objetivo? Sair da CLT. Eu quero sair da CLT. Tá, mas tu tá entendendo, mas por quê? Porque eu quero trabalhar menos. Eu não quero ser escravo. Engano, E daí, né? quando eu falo para eles que na CLT, geralmente, são 8 horas diárias, e no empreender são de 12 a 14, eles já começam, não, mas não pode estar certo. Ou mais, né? Ou mais, Sem né? férias, sem nada. Exato. Em época Então, de plantio, isso é muito maior, né? Depois na colheita a exato. gente diminui um pouquinho, mas primeiro se planta. Mas também empreender é muito gostoso, é muito satisfatório, eu digo que é aquela coisa assim, o arrepio, o sangue que corre aqui. Então, tu entregar um produto, tu colocar a tua impressão digital no mundo dos negócios, é fantástico. E como contadora, eu faço nascer muitas empresas e eu tenho, assim, eu tenho uma realização genuína, assim, de ver negócios prosperando, né? É muito bacana. Conta pra gente da sua frase de impacto. Então, a minha frase de impacto é gestão eficiente, coração dos negócios. Um líder, ele precisa estar apaixonado pelo seu produto. Ele precisa entregar essa paixão, porque quando o teu cliente vê essa paixão, ele quer também. E aí fica bem mais suave. Bacana. Só que lembrando que no ano que vem tem reforma tributária. E aí a situação vai mudar um pouco. Só Conta lembrando. pra gente, conta pra gente. Não, isso é para o próximo podcast. Vamos lá, vamos focar aqui. Porque se eu entrar na reforma tributária, aí vai passar de hora. Não, verdade, verdade. Então, você tem que ter o equilíbrio dentro da tua empresa. Também Não acho. dá para ficar só nos jovens, mas também não dá para ficar só com aquele pessoal, porque aquele pessoal tem conhecimento lá de trás. E tem mais compromisso também, né? Os raízes. Exato. Eles já têm um compromisso maior com a empresa, né? Muito. E os jovens já são mais, digamos, volúveis, assim. Hoje estão aqui, Verdade. tá tudo bem amanhã não estar mais, né? Sim. Então tem que realmente mesclar
isso para certeza. criar. Agora, sem dúvida, a mão de obra, ou as pessoas, né? Para não dizer mão de obra, mas as pessoas, eu bato muito nisso. Hoje é o maior ativo de Com todas as certeza. empresas. E olha que engraçado, né? Porque hoje estamos na era digital, onde até um tempo atrás pregavam que na era digital quem vai tomar, quem vai assumir À o frente. comando vai ser o robô, vai ser a máquina, né? Uhum. Mas sempre atrás de uma máquina ou na frente da máquina tem uma cabeça pensante, né? Sim. Com certeza. E hoje o humano é muito valorizado, né? Mas Então, isso tudo passa por uma mudança de mentalidade. Tu pontua muito bem, Rose, a questão do CPF e do CNPJ. Enquanto o CPF não passar por aquela virada de chave, aquele boom de entender que a empresa é o reflexo dele, reflexo dos princípios que ele traz, da cultura que ele traz, que ele é a cultura. Ele precisa ter essa viradinha de chave, porque ele é um técnico tentando sobreviver ao empreendedorismo, ele não foi capacitado para isso. isso. Então passa por essa viradinha de chave, tem que trabalhar lá dentro primeiro, para que aqui fora se reflita, né? Um Sim, bom exato. gestor, um bom empreendedor. Que é até o que a Rose mencionou, que por mais que venha a tecnologia, inteligência artificial, o olho no olho faz a diferença. E o bom é que as pessoas estão querendo isso, Sim. né? Elas querem o toque, elas querem conversar, elas querem. Então, isso. Elas querem chorar. Exato. Ser querem ouvidas. abraçar. Isso. Exato. E aí, cabe ao empreendedor ver isso, né? Valorizar isso, que nem tu bem coloca, né? Que tu valoriza na tua empresa, os teus colaboradores. Sim. Isso faz a diferença, e isso segura, isso retém. Isso retém. Teve muitas coisas que eu aprendi na marra, na garra. E foi assim, aprendendo com o dia a dia mesmo, mas a gente tem que ter coragem. Mas isso é empreender. Exato. O contrário seria estranho. Exato. Verdade. É um incentivo para as mulheres empreenderem, Com porque às vezes, certeza. não, eu quero ser mãe, eu não vou empreender. Não, gente, pelo contrário, né? Quando, depois que tu é mãe, a profissional aflora de uma maneira assim, né? Eu incentivo muito na minha equipe mulheres trabalharem, né? E justamente vou meio que na contramão, porque a maioria não, eu prefiro o homem porque não tem essa questão de ter filhos. Realmente, a gente tem que depois ser polvo, né? Tentar acomodar os vários pratinhos, né? Todos os dias, porque depois que tem filho, né? Sim. Tem BOs todo dia, né? Mas, em compensação, tu se torna uma profissional de elite, né? A mãe, assim, quando ela busca o conhecimento, ela evolui, assim, muito mais, porque ela se torna muito, muito mais comprometida com o mundo, né? Sim. E as pessoas às vezes acham que um filho vai atrapalhar, né? Gente, não tem nada disso. E é tão gostoso, eu falo assim, se eu soubesse, eu já tinha tido antes, há muito tempo. Vocês, não só homens, mas também mulheres, tá vendo a conversa daqui hoje, né? Tantas coisas que surgiram, desafios que nós empreendedoras tivemos, que eu tenho certeza que vocês também têm. Adquiram o livro Códigos Empresariais. Lá vão ter várias estratégias para vocês. E eu digo, hoje de manhã, ainda numa outra entrevista, eu disse, é um material riquíssimo, porque é de norte a sul do país. Verdade. As diversas maneiras de ver o mundo empresarial. Então, é uma obra riquíssima, né? Exatamente. Pessoal, eu queria agradecer Ju, Roseli, Jéssica. Obrigada a nós, né? Foi um papo maravilhoso. Vamos combinar mais eventos, lançamentos em São Paulo também. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Belo Horizonte. Belo Horizonte, BH. Isso. E é isso, pessoal. Mais um programa de gestão decodificada. Você que gostou, já se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Tchau, tchau. Tchau.